meus irmãos, com essa mensagem que foi passada para cada um de nós. E esse ambiente que já está preparado para receber todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que a luz do Evangelho, Senhor, ao encontro de todos os teus filhos necessitados. Agradecemos a Deus, o Criador, a Jesus, o nosso mestre e amigo, por essa oportunidade de estarmos aqui e pelas bênçãos que recebemos no dia de hoje. E fizemos a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes entregue às tentações e livrai-nos de todo mal. E com essa prece, nós damos por aberto a palestra doutrinária da noite de hoje. Quem vai nos trazer a mensagem da noite de hoje é a nossa irmã Maria Aparecida, do Centro Espírita Humildade e Fé. Que Deus te abençoe. Obrigada. Então, pessoal, boa noite. Boa noite. Estou feliz em retornar a essa casa, pelo convite do seu Otamiro, e venho lá da Ponte Maruim, né, nosso centro espírita lá, Humildade e Fé. No transcurso desse trajeto aí, a gente encontra uma filhinha, né? Mas eu vim rezando e eu sabia que ia dar tempo, e realmente deu, na graça do Senhor. Hoje nós temos um assunto para a gente conversar, para a gente entender, para que a gente possa raciocinar um pouco sobre nós mesmos também, sobre o nosso planeta, sobre o princípio de todas as coisas. Na verdade, é o conhecimento do princípio de todas as coisas. Esse tema está no Livro dos Espíritos. Então, primeiramente, eu gostaria de ler a primeira questão do Livro dos Espíritos, que ela pergunta assim: o que é Deus? Ela não pergunta quem é Deus, porque quem significa uma resposta que vai falar de alguém, mas ela pergunta o quê? Porque nós temos a ideia de um Deus antropomórfico, que é feito à nossa imagem, como se fosse um homem. A gente imagina ele, a gente começa a fazer uma ideia dessa pessoa, porque nós temos poucos embasamentos, poucas referências para entendê-lo. Então, a gente geralmente faz essa ideia. Mas essa questão foi feita aos espíritos por Kardec, e eles nos responderam que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, imagina, Deus é a inteligência primeira. Significa que antes de tudo o que a gente imagina, Ele já era Deus. A causa primeira de todas as coisas, Ele é infinitamente bom e justo, onisciente e onipresente, ou seja, onisciente, Ele tem ciência de tudo, onipresente, Ele está em tudo
e em todos. Mas isso vai nos dar uma vaga ideia, mas se nós olharmos a natureza, o funcionamento do universo, do nosso planeta, de todas as coisas, a gente já vai ter uma ideia de quão grande é esse Deus. Porque Ele não é o Senhor Deus apenas aqui da Terra, desse nosso pequeno planeta, que na verdade é um dos menores em relação à grandiosidade do universo, de todas essas galáxias que a gente nem ainda faz ideia da imensidão, da distância de tudo isso. O quão grande, harmonioso é tudo isso. Então, ali, nesse capítulo 2, ele vai falar sobre os elementos gerais do universo, sobre esse conhecimento, sobre esse princípio de todas as coisas. E aí foi feita uma pergunta, que é a pergunta 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Ou seja, conhecer como tudo foi criado, como tudo começou. A gente às vezes se perde nesses pensamentos, de tão profundo que a gente pode chegar. E eles respondem para nós: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado. Ou seja, o conhecimento que nós vamos ter em relação a esse princípio, a essa engenharia desse mundo todo, perante Deus ainda não foi nos dado esse conhecimento. Mesmo porque os próprios Espíritos falam que nós ainda não temos capacidade de absorver um conhecimento tão grande, e esse conhecimento, tanto da ciência como da filosofia, ele vem sendo nos dado gradativamente, como se nós fôssemos alunos de uma escola e que possamos apenas receber o que está de acordo com a nossa idade, não é assim? Cada aluno recebe de acordo com a série que ele está, com a idade que ele tem, e ele vai se graduando, gradativamente, através do seu esforço pessoal também. Então, todo conhecimento que chega na Terra, ele vem através de espíritos que aqui vêm em missão para trazer esse adiantamento, essa evolução que vai fazer com que nós possamos evoluir gradativamente. Porque vejamos, o que a gente sabe é que nós precisamos do nosso conhecimento intelectual, científico, e também do nosso aprimoramento e conhecimento moral, que são essas duas asas que farão com que nós possamos nos elevar a Deus. Nós só vamos poder nos elevar a Deus verdadeiramente através dessas duas asas. E aí, se nós formos perceber, de 100 anos para cá, no final do século XIX, houve a Revolução Industrial, e aí nós temos, depois do Iluminismo, aonde a filosofia, aonde Kardec, que foi no final do século XIX, que ele nos deu a revelação espírita, e dessa época para cá, depois do século XX ali, vamos colocar assim
60 anos para cá, né? Houve um avanço enorme, vocês podem observar, né? Um avanço tecnológico, científico, um avanço em muitas áreas, da genética, foi codificado o genoma humano, né? Agora, depois do ano 2000, os transplantes, a medicina avançou muito, a tecnologia muito mais, porque agora nós podemos ter acesso a essa palestra, ela pode ser transmitida para o mundo inteiro, né? Qualquer pessoa pode ter acesso em qualquer lugar que ela esteja. E isso aproximou as pessoas de uma forma, mas também deixou com que as pessoas ficassem mais próximas a esse aparelho e se distanciassem, muitas vezes, de quem está perto, né? De quem está próximo a gente. Então, toda essa tecnologia que nós temos, nós vamos ter que aprender a lidar com ela, aprender a fazer com que ela seja uma ferramenta ao nosso favor. Porque ninguém pode reclamar e dizer, não, eu não quero esse progresso, isso vai ser prejudicial. Não, o progresso não pode ser parado. É lei de Deus esse progresso. A humanidade, ela progride constantemente, mesmo que a gente veja que moralmente o ser humano ainda não acompanha, ainda não está tão bem assim. A gente até acha que as coisas estão piorando de certa maneira, né? A gente vê coisas que a gente acha que não seria mais possível acontecer. Só que nós não podemos esquecer de uma coisa. Quando Deus criou esse mundo, houve todo um planejamento e todo o nosso progresso foi planejado e tudo que acontece está dentro das leis divinas. Por pior que a gente olhe e que possa parecer aquela situação, se ela está acontecendo, é para o nosso progresso, é para o nosso bem. Muitas vezes nós possamos até pensar o contrário. Porque, em termos de filosofia, de religião, desde que o nosso planeta foi formado, e sabemos que o governador desse planeta, aquele que dirige tudo é Jesus, nós nunca ficamos desamparados. Nunca, em momento algum, nós fomos criados simples, ignorantes, mas fomos criados com a centelha divina em nós para evoluirmos nessa trajetória. E a primeira revelação vem com Moisés, trazendo os 10 mandamentos, que foi a primeira revelação de Deus para conosco, para que nós, naquela época, já tivéssemos um caminho a seguir, pautado naquelas leis que Deus nos passou na época. E Moisés foi incumbido de nos trazer aquela lei. E depois os grandes profetas, os pequenos profetas, também declararam a chegada de um Messias, daquele que traria a salvação, né, do ser humano. E chega Jesus daí com a lei do amor. Jesus é a segunda revelação de Deus para conosco. E essa lei do amor, ela veio transformar de tal forma o nosso planeta que até hoje todas as leis do direito são embasadas também nas leis de Moisés e nos caminhos do Cristo. Tanto é que o mundo, ele se dividiu em
dele e depois dele. Tal a importância de Jesus para a humanidade. Então, mesmo assim, nós não ficamos desamparados moralmente e espiritualmente, porque vem no final do século XIX, aliás, a terceira revelação com Kardec. Então, nós vamos ver também lá na Bíblia, né? Vamos voltar um pouquinho para ter essa notícia da criação do mundo, quando no livro A Gênese, que foi escrito por Moisés, né? Deus, foi narrado a criação do planeta, a criação do mundo, que Deus criou o homem em 7 dias, né? Que ele separou o firmamento, ele falou, faça-se a luz, separou as águas da terra seca. Então, esse conhecimento bíblico, ele vem nos trazer uma ideia do que aconteceu. Mas, como está escrito aqui no livro Consolador, porque a gente vê muitas pessoas questionando a Bíblia, né? Já ouvi uma pessoa dizer, a Bíblia poderia ser reescrita, né? Só que a Bíblia, ela tem uma escrita muito simbólica e ela foi escrita através de símbolos, porque Deus também não poderia passar a sua mensagem tão abertamente, porque talvez nós não conseguiríamos compreendê-la, seria demais para nós. E aqui, no livro Consolador, que é uma psicografia do Emmanuel, ele faz uma pergunta: qual é a posição do Velho Testamento nos quadros de valores da educação religiosa do homem? Então, eles vão nos responder o seguinte: no quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado a pedra angular ou como a fonte máter da revelação divina. Então vejamos a importância da Bíblia, a importância do Velho Testamento, que ele fala ali como a fonte máter, quer dizer, a fonte mãe da revelação de Deus para conosco. Então, todos esses conhecimentos que vieram depois, através da doutrina espírita, a gente sabe que muita coisa já foi revelado, né? A doutrina espírita, ela nos traz um grande conhecimento, que a gente sabe que anteriormente também, até de Cristo, vieram os grandes filósofos que contribuíram para esse entendimento nosso em relação à vida, em relação a esse mundo. Porque quem de nós ainda não se questionou por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por essa situação? De onde eu vim? Para onde que eu vou? Essas questões, a doutrina espírita consegue nos resolver, consegue nos responder, porque ela veio tirar aquele véu que estava sobre as grandes verdades e que nós não tínhamos acesso até então. E ela traz essas verdades, ela vem falar da vida futura, ela vem falar do nosso destino após esse mundo aqui, após essa trajetória, desse corpo tão perecível, porque nós somos um sopro, né?
Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar, mas ela vem nos consolar, nos instruir, e ela enriquece a nossa vida porque ela responde esses questionamentos. Ela faz com que a gente aprenda a lidar com as situações de uma forma mais segura, porque a nossa fé, com esse conhecimento, ela se torna mais forte, mais robusta, porque nós sabemos, e eles vieram dizer, que aqui não é o fim. Na verdade, quem deu esse testemunho maior foi o Cristo ressuscitado no terceiro dia, quando aquela pedra foi tirada e ele lá não estava, dando testemunho de que aqui não é o lugar onde nós vamos ficar, que teremos como destinação outros mundos, muito mais evoluídos que este, outros planetas. Tudo isso que nós olhamos à noite para o céu e vemos aquela imensidade, principalmente quando a gente vai num sítio que não tem luz, né? A gente consegue ver toda aquela... é indescritível. Os mundos habitados, onde são moradas de Deus para conosco. E a ciência hoje, cada vez mais ela confirma o que está na Bíblia, o que Jesus falou. A ciência já está confirmando muitas coisas. Eu não sei se vocês já ouviram falar num experimento científico que é falado sobre, que deram o nome da partícula de Deus. Eu não sei se alguém já ouviu falar. E foi dado esse nome porque pela física, né, nós temos 12 elementos primordiais que fazem parte da matéria, né, os elementos que são invisíveis aos nossos olhos, os átomos, os prótons, os elétrons, os nêutrons. Quem já estudou sabe mais ou menos, né? Não é uma aula de física, mas... E tinha-se a ideia de que o átomo era a menor partícula existente no universo, que ele era indivisível, que quando chegava ali, batia ali e dali não saía. E esse acelerador de partícula, que é um colisor de hadrons, existem vários até no mundo, tem em Israel, tem na Bélgica, eu acho que na França, e foi descoberto por esse acelerador que todos esses elementos se misturaram e apareceu um outro elemento, que eles colocaram o nome de bóson de Higgs. Porque quem comandou esse estudo científico foi um cientista britânico chamado Peter Higgs. E ele comandou todo esse experimento, e essa partícula, ela foi chamada de partícula de Deus, porque ela está em todos os elementos da matéria, em todos os elementos ela está. E não se diz que Deus está em tudo e em todos, e nós estamos nele, por isso que às vezes a pessoa diz, mas isso aqui eu fiz escondido. Nada é escondido. No Evangelho do Cristo ele fala que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça vai cair que Deus não saiba. Então isso só dá uma ideia da abrangência desse poder e desse amor que Deus tem por nós. Então esse cientista, né? Então ele... Agora,
eu achei essa história muito interessante, é que esse cientista morreu agora há pouco tempo, com 94 anos, e esse experimento que deu origem à descoberta do bóson de Higgs foi em 2006. Mas esse cientista, em 1964, de certo, ele era bem jovem, mas ele já estava com essa ideia de fazer esse experimento e ele queria provar a existência desse elemento que seria menor que o átomo. E ele, aqui conta, né, eu até pesquisei sobre ele, que ele foi dar uma caminhada nas montanhas da Escócia e ele retorna ao laboratório dizendo que teve uma ideia e ele questionou por que a matéria tem massa. Então, depois desse insight que esse cientista teve, depois eu fiquei pensando, porque todas as grandes ideias, elas vieram para os homens através de sonhos, através de pressentimentos, intuição, que as pessoas, nada é o acaso, nada. Porque todo o conhecimento, ele vem de Deus, e Deus vai deixando que ele se manifeste aqui na Terra, gradativamente, como nós falamos. Então, como era já o momento desse conhecimento chegar, essa ideia foi dada a esse cientista. Tanto é que, com certeza, eles já sabiam que esse cientista teria condições de pesquisar e trabalhar até o fim, aonde ele realmente concluiu o seu pensamento, a sua tese. Porque, na verdade, o nosso mundo, ele é mental. O nosso mundo todinho, ele foi criado pela nossa mente. Eu falo da parte material. Porque, vejamos, um engenheiro estuda para projetar as casas, os prédios, as pontes. E primeiro, aquela ideia vai sair da mente dele. Ele vai colocar num papel. E depois desse projeto estar pronto, ele vai ser aprovado e ele vai ser executado. Ele vai ser colocado de forma material, como essa casa que nós estamos vendo. Essa casa, com certeza, alguém pensou, mediu, imaginou quantas portas, quanta janela, altura, desenhou, com certeza. Quer dizer, saiu da mente dessa pessoa. Então, o nosso mundo material é todo mental. Todos esses carros que a gente vê foram desenhados, projetados, os motores, tudo veio da nossa mente. Mas vem por quê? Porque já é o momento de nós termos condições de botar aqui, de colocar aqui essas novas ferramentas, né? Como tudo que veio para o mundo, toda a tecnologia, foram pessoas de gênio que vieram até nós e tiveram condições de colocar em prática, como o Einstein, né? Pessoas geniais, o Thomas Edison, vários os cientistas que a gente conhece. Muitas pessoas comuns tiveram ideias de alguma coisa, repentinamente foram lá e fizeram um objeto, um aparelho, uma maquinazinha que funcionasse assim, mas saiu da mente de alguém. Porque também Jesus falou: vós sois deuses, vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Então, por isso que nós, criatura humana, nós somos muito importantes. Às vezes a gente não se dá a importância.
ou às vezes a gente não se respeita suficientemente, não se cuida suficientemente, dando o valor a esse nosso corpo que a gente recebeu, para essa trajetória, para essa encarnação. Porque esse nosso corpo, ele é composto de praticamente todos os elementos da tabela periódica. São substâncias que compõem tudo, as árvores, o universo, os animais, essas substâncias químicas estão tudo no nosso corpo. Hoje eu fui dar uma olhada, tem até ouro no nosso corpo, tem prata, tem arsênio, que é um veneno fortíssimo, mas tem, né? Tem cálcio, tem ferro, tem tudo. Agora imagina como projetou um corpo, como foi projetada a nossa evolução para que a gente chegasse aqui nesse momento, né? A nossa fala, a nossa respiração, a gente vai dormir, mas o corpo continua lá trabalhando, fazendo tudo funcionar, o coração batendo. Então, se a manifestação da terra, da natureza, que não seria esse nome, natureza, foi o homem que deu esse nome, era a providência. Porque tudo que a gente vê é providência divina. Imagina a água é H2O, oxigênio, hidrogênio, tudo são componentes também do nosso corpo. E depois essa terra ela foi preparada de uma forma, a última camada, ou a primeira de cima para baixo, que a gente chama de a camada de ozônio, ela foi estruturada para nos proteger, para que a gente não se queimasse com aquela força que vem do Sol, porque o nosso planeta é como se fosse uma estufa, né? A gente está dentro de uma estufa. Foi criado a lei essa que nos mantém com o pezinho aqui no chão, porque se não tivesse essa lei, a gente flutuava, a gente não, né? Então é tudo tão perfeito que só cabe a nós uma coisa: agradecer todo dia, não reclamar, né? Porque dentro de todas as situações que a gente passa, a gente vê o nosso irmão ali do Rio Grande do Sul, eles estão passando por uma dificuldade muito grande, uma provação muito grande. Mas sendo o nosso planeta de provas e expiações, nós estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos. Por isso que é tão importante a gente se unir, a gente ajudar o nosso próximo, a gente ter empatia, orar por eles, para que eles consigam passar por tudo isso, e eles vão passar com certeza, porque a gente não sabe como é que vai ser a nossa vez também, cada um tem o seu quinhão para passar aqui nessa terra. E só com fé, amor e esperança nós poderemos passar por tudo isso. Então, antes de encerrar, eu vou fazer aquele convite que Jesus nos fez, porque Ele disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Porque o jugo de Jesus é leve, porque a lei ela é suave. E nós, por enquanto, ainda estamos pelo jugo do mundo, porque o mundo exige muito de nós, exige coisas que nós não precisamos. Por isso a gente sofre tanto. Mas se nós aceitarmos o jugo do Cristo, que Ele pede apenas a observância da lei de amor e caridade. Então é isso aí, pessoal. Obrigada eu acho até que eu passei um pouquinho do tempo, por ter
me ouvido, e eu espero que a nossa reunião, o nosso encontro tenha servido para esclarecer alguma coisa, porque juntos, com certeza, a gente aprende alguma coisa, né? Muito obrigada e uma boa noite. Nós agradecemos a irmã pelo ensinamento que foi passado essa noite para cada um de nós. Então, nesse momento, nós vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecer nós essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse aprendizado. Obrigada, Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado é o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, não nos deixes entregue às tentações e livrai-nos de todo mal. E com essa prece, nós damos por encerrado a palestra doutrinária da noite de hoje.